continuidade a nossos estudos sobre regulação e flexibilização das relações de trabalho. E como é importante você saber disso, né? Porque o trabalho é que nos sustenta, o trabalho é que nos dá condições materiais de existência. Então é muito importante que você tenha consciência, tenha conhecimento, seja bem informado sobre as condições que você vai encontrar no mercado de trabalho para garantir o seu sustento, a sua sobrevivência e principalmente os seus sonhos, não é verdade? Então vamos lá. Que documentos regem a nossa vida social? A nossa vida social, cultural, econômica, né? Então, toda a vida. Então, o primeiro documento que você tem que ter sempre em mãos é a sua Bíblia Civil, é a Constituição Federal de 1988. Por que não as outras? Porque cada Constituição reflete a sociedade no seu tempo, não é? Então, você está vivo aqui, você faz parte do século XX e XXI. Então, a Constituição que rege a sua vida é a de 1988, ou seja, final do século XX, certo? E o segundo documento, também, que tem que ser o seu livro sagrado. Você sempre está folheando para saber das coisas, apesar de que ela tem sido mexida, é isso que a gente vai ver, né? O tempo inteiro. A Constituição também tem sido alterada através de medidas provisórias, enfim, né? Mas o segundo documento que trata de toda essa questão da regulação e da flexibilização é a Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, tá? Então tá. Então, olha, a partir da consolidação das leis do trabalho, promulgada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1 de maio de 1943, portanto, ainda na primeira metade do século XX, a classe trabalhadora obteve em lei as normas e regras das relações sociais de produção. É importante sempre você contextualizar temporalmente os documentos que regem sua vida, né? E quem os elaborou, quem os sancionou, quem votou, não é? Então, aqui em 1943, nós estamos no governo de Getúlio Vargas, governo de sua bisavó, do seu bisavô, não é? De pessoas de sua família que não estão mais entre nós, mas que viveram essa época, né? Outra coisa importante, que agora tem a ver com você, eleitor, né? Que passa, que tem o poder, entre aspas, de escolher quem elabora essas leis, né? Porque quais foram os partidos, que pessoas eram essas que elaboraram essas leis trabalhistas, que tantas garantias, que deram garantias de uma melhor qualidade de vida? Percebe? Nós estamos aqui falando de documentos que regem a sua vida material, mas principalmente nós estamos falando da responsabilidade que você tem ao escolher um representante que vai decidir toda a sua vida por você. Entendeu? Nós estamos aqui na democracia representativa, ou seja, né, você escolhe alguém que vai assumir um cargo político, seja como vereador, né? Se você mora numa cidade pequena como Arraial do Cabo, né? Tem a Câmara dos Vereadores, sejam deputados estaduais, federais, sejam senadores, sejam presidentes. Então você tem que assumir
essa consciência, tem que ter essa consciência política e a responsabilidade, assumir a responsabilidade de que tudo de bom e de ruim que acontece com toda a população, ela acontece, ela parte da sua escolha. Ah, mas é tão difícil escolher. Sim, ninguém aqui vai falar que é fácil, não. Mas se você tem consciência política, senso crítico, se você tem o senso de sociedade, você vai se preocupar com o outro, né? Você vai se preocupar com o seu familiar, com o seu vizinho, com a população de sua cidade, não só com você, não só com o seu grupo. Isso é muito importante, tá? Bom, na década de 1970, o neoliberalismo começa a ser implantado no Brasil. Os direitos trabalhistas começam a ser desregulamentados, são flexibilizados, de modo a adotar o instrumental necessário para adequar-se às políticas econômicas neoliberais e ao modelo toyotista de produção. Direitos e conquistas históricas dos trabalhadores são substituídos ou eliminados do mundo da produção. Vamos ver as características do Estado neoliberal. Então, eu elenquei 8 características. Primeiro, o governo ele perde essa amplitude de poder. Então, é o governo com o mínimo poder de intervenção na política econômica e no mercado de trabalho. Segundo, transferência das questões econômicas para a burguesia empresarial e industrial. Terceiro, flexibilização das leis trabalhistas e intensificando a exploração do trabalho com perdas de direito. Quarto, cortes no contingente de servidores públicos. Eu aqui não estou tratando do servidor público, mas já fiz live sobre isso. Tá? Qual é a importância de você ter a coisa pública? Qual é a importância de você ter a educação pública e a saúde pública, né? A educação estadual, a educação federal, a educação municipal. Você ter o SUS, que é a saúde pública. Então, temos que saber a importância e a finalidade dessas instituições para que a gente possa entender por que elas estão sendo atacadas ou por que elas estão sendo defendidas, não é? Quarto, cortes no contingente de servidores públicos. Quinto, política de privatização de empresas estatais. Sexto, livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização. Sétimo, abertura da economia à entrada de multinacionais. E oitavo, adoção de medidas contra o protecionismo econômico. Essas sexta, sétima e oitava características, elas começam a criar obstáculos para a indústria nacional, para a economia nacional. Então, se hoje, por exemplo, nós temos tecidos importados, é porque lá atrás as fábricas têxteis que nós tínhamos e produziam belamente, geravam renda, geravam emprego, geravam renda, e principalmente nós tínhamos nossos tecidos de algodão, nossos tecidos maravilhosos. Essas fábricas foram fechadas, né? Foram fechadas, e isso acabou com a nossa autonomia na indústria têxtil. Hoje nós estamos importando tecidos, né? Bom, vamos entender o que é flexibilizar, né? Flexibilizar é tornar menos rígido. Nas relações de trabalho significa o afrouxamento ou eliminação de leis ou normas que causam entraves econômicos
e com a finalidade real pretensa de aumentar o investimento, o emprego ou competitividade da empresa. E a CLT, ela se tornou, na visão das empresas, se tornou um entrave, porque ela tem regras rígidas, regras muito bem colocadas, não só para o empregado e o patrão. A CLT trouxe garantias e proteção para ambas as forças, ambos os setores, né? A classe patronal e a classe trabalhadora. Porém, sempre houve essa preocupação histórica, né, por processo histórico de exploração a partir da escravidão e tal, de dar garantia aos trabalhadores livres, né? E aí, no final do século XX, nós vimos que a consolidação das leis trabalhistas, ela foi o primeiro documento que refletiu a preocupação com as condições de trabalho, né? E aí a CLT vai ter mais força, ela vai ser reconhecida na Constituição de 1988. A Constituição Federal de 1988 regula, normatiza os direitos do trabalhador segundo os seguintes princípios: dignidade da pessoa humana, esse é o artigo 1º e 3º da Constituição. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valorização do trabalho humano e justiça social. Busca do pleno emprego. Primado do trabalho como base da ordem social. E o artigo 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O artigo 1º diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: busca do pleno emprego. Artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Ora, por que é tão importante colocar isso na Constituição Federal? Se nós estamos vivendo num sistema capitalista, eu sempre falo isso, não vou deixar nunca de falar. O sistema capitalista é o capital que rege a vida. Então, tudo tem que ser pago. A coisa pública significa o quê? Que os impostos de todos colaboram para que ninguém fique condicionado somente à sua renda, não é? Então, a escola pública, ela vai deveria garantir a educação independente do salário que a família recebe, que a renda que a família tem, né? A escola particular, aí ela já é mais abrangente. A escola particular só entra quem pode pagar, quem tem realmente um salário que cubra o custo daquela educação. Percebe a importância da educação pública? A saúde pública é a mesma coisa. Quem tem um plano, quem pode pagar um plano de saúde, quem tem dinheiro para pagar exames particulares, vai fazer. Agora, aquela pessoa que tem uma renda, que tem um salário, que não cobre os altos custos
de exames, de consultas, principalmente exames diagnósticos, são muito caros, a saúde pública, ela tem o dever constitucional de cobrir esses gastos. E são os impostos de toda a população, e não é toda a população que vai precisar do SUS, porém é toda a população que vai manter aquela saúde pública, para que ninguém deixe de ser cuidado. Mas, infelizmente, isso só ficou no papel. E quando você não tem essa informação, quando você não tem essa consciência política, você acaba concordando com o fechamento, com o fechamento do SUS, com o fechamento, com a privatização das escolas públicas, não é? Então, nós temos que ter muita consciência para entender essas coisas. Eu trouxe para vocês aqui 2 charges que são ilustrativas. A arte, ela é uma linguagem fenomenal, porque através da arte você também toma consciência, você é informado, né, do impacto principalmente daquilo que está acontecendo, das leis que estão sendo ali colocadas. Então, essa primeira charge são dois colegas de trabalho, uma senhora e um senhor, ela já com andador, e ela perguntando ao colega: tu vais te aposentar quando? E aí o colega responde: na próxima encarnação. Novas regras. Aqui está falando da reforma trabalhista, tá? A mesma coisa a outra charge. A reforma trabalhista, ela trouxe essa flexibilização da negociação trabalhista, principalmente com o isolamento e enfraquecimento do sindicato representativo das categorias de trabalho, né? E aí você tem o patrão negociando diretamente com o empregado. O empregado não tem a força, não tem o poder nem econômico, nem o poder de autoridade que um patrão tem. O patrão tem a caneta, né? É como o senhor que tinha o poder de vida e morte sobre o servo e sobre o escravo. O patrão tem o poder de manter aquele empregado no trabalho, no emprego, ou demiti-lo, né? Então, o patrão está falando aqui com o empregado e o empregado está ali, né? Olha só como ele está. Vou fazer o quê? Né? Livre negociação é uma negociação livre de sindicato, carteiras de trabalho e justiça trabalhista. E aí, na própria voz do patrão, né, que é do chargista, e sem escrúpulos também, né? Porque quando um empregador faz propostas ou dá ordens que sabem ser prejudiciais à integridade moral e física do seu empregado, né, é um patrão sem escrúpulos, né? O direito do trabalho está fundamentado sobre princípios a ele peculiares, sendo 2. O primeiro, o princípio da proteção, e o segundo, o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Sobre o princípio da proteção foi elaborada toda a legislação trabalhista. Sempre para a gente entender por que documentos são elaborados, por exemplo, o Estatuto da Criança. Você sabia como era a vida de uma criança no início do século XX? Você sabia que uma criança de 6, 7 anos, 10 anos poderia ser presa como qualquer criminoso comum adulto? Pois é, podia, né? Eu já fiz uma videoaula que eu mostrei isso, né? Então, nenhum documento ele é neutro, nenhum documento ele é elaborado de forma aleatória.
Ele sempre tem um compromisso, seja para o bem coletivo, seja para o bem corporativo. Então é necessário que você tenha consciência disso, né? Bom, então sobre o princípio da proteção foi elaborada toda a legislação trabalhista. O princípio de que não se pode renunciar direitos é a coluna vertebral, é o que estrutura, que sustenta a justiça nos acordos entre patrão e empregado. O princípio da proteção. A proteção, ela orienta as normas de direito do trabalho e direito processual do trabalho no sentido de salvaguardar os interesses do empregado. O papel do princípio de proteção é compensar a superioridade econômica do empregador em relação ao empregado, dando a este último uma superioridade jurídica. Então, eu tenho a lei para me proteger. Eu posso não ter nenhum dinheiro no bolso, eu posso não ter nenhum poder, mas eu tenho a lei que me protege. E contra a lei, teoricamente, não se pode fazer nada, não é? É o Sérgio Pinto Martins que coloca isso. Este princípio visa a promoção da chamada paridade de armas entre as partes no âmbito da justiça. Ou seja, o empregador tem o poder econômico, o poder do cargo, e a justiça, ao amparar o empregado, lhe dá o poder da garantia de seus direitos. O princípio da proteção é formado pela junção de 3 subprincípios ou regras. São eles: a primeira, a regra indubio pro operario. É um critério que deve utilizar o juiz ou o intérprete para escolher entre vários sentidos possíveis de uma norma aquele que seja mais favorável ao trabalhador. B. A regra da norma mais favorável determina que, no caso de haver mais de uma norma aplicável, deve-se optar por aquela que seja mais favorável, ainda que não seja a que corresponda aos critérios clássicos de hierarquia das normas. E a terceira é a regra da condição mais benéfica, critério pelo qual a aplicação de uma nova norma trabalhista nunca deve servir para diminuir as condições mais favoráveis em que se encontrava um trabalhador. O segundo princípio é a irrenunciabilidade de direitos, ou seja, você, mesmo que você seja pressionado a renunciar direitos, a lei, ela deve estar lá para lhe proteger, para impedir que isso ocorra, né? O da irrenunciabilidade de direitos está normatizado no artigo 9º da CLT e garante que nem mesmo a declaração expressa de um empregado afirmando sua renúncia a direitos trabalhistas estará apta a privá-lo deste, dada a sua situação de fragilidade. É a desigualdade de poder na relação empregatícia. O patrão pode pressionar a que o empregado assine algum documento abrindo mão, para fazer com que ele abra mão de algum direito. Mas a lei ela não vai reconhecer esse documento, de forma a que o empregado tenha seus direitos todos garantidos. Assim deveria ser. A lei número 13.467, de 13 de julho de 2017, rompeu com os 2 princípios basilares do direito do trabalho, a proteção e a irrenunciabilidade de direitos, e trouxe significativas alterações na legislação trabalhista brasileira. Com a reforma da Consolidação das Leis do Trabalho, foi incluído o artigo 855-B da CLT, que trata do acordo trabalhista individual extrajudicial. E aí você não tem mais a figura do sindicato como representando o coletivo, porque uma pessoa sozinha não tem força, agora todos juntos têm.
né? O acordo extrajudicial é feito através de uma petição entre empregador e empregado individualmente e apresentada a um juiz trabalhista. As únicas exigências em relação ao novo procedimento é que deve haver o comum acordo entre empregado e empregador. Ora, se você, empregado, está sendo pressionado pelo patrão, qual a força que você tem sozinho, não é? Não que não haja pessoas que vão lutar pelos seus direitos, mas é muito difícil, né? E as partes devem estar representadas por advogados diferentes. Eu não tenho advogado, você tem? Tão difícil isso, né? O juiz responsável terá o prazo de 15 dias para analisar as cláusulas e, se achar necessário, designar audiência para ouvir os interessados. Observa-se que no acordo individual extrajudicial, o sindicato não participa. O que vale é o acordo entre as partes e não a legislação trabalhista. Então, joga no lixo aquilo tudo que eu falei anteriormente, né? A consolidação das leis trabalhistas foi sancionada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, como já falei. Esse documento criou normas trabalhistas a serem seguidas pelos empregados e patrões, conforme seu artigo 1º. Esta consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho nela previstas. Salários, férias, licenças, aposentadoria, deveres e direitos, tanto do patrão como do empregado, foi normatizado pela CLT, principalmente a carteira de trabalho. A desregulamentação ou flexibilização da CLT teve o objetivo de substituir as normas estabelecidas por negociação entre patrão e empregado sem mediação do sindicato, né? Eu trouxe aqui um esquema para vocês verem melhor, né? E essa charge que diz tudo, né? Ilustra o que eu estou falando. É o patrão. Antes o patrão estava sozinho com o empregado, então o empregado não tinha força nenhuma. Agora, o patrão negociando com o sindicato aqui, você veja que é o sindicato representando todo o coletivo de trabalhadores, e aí o sindicato vai ter força, não é? A flexibilização da CLT teve o objetivo de substituir as normas estabelecidas por negociação entre patrão e empregado sem mediação do sindicato. Então, a relação mediada pelos sindicatos, o sindicato media o interesse das classes e negociam condições que atendam o empregado e patrão. Você tem o sindicato patronal e o sindicato, né, do empregado. A reforma trabalhista foi sancionada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, após ser aprovada pelo Congresso Nacional na Câmara dos Deputados em 26 de abril de 2017. Ora, seus pais, seus tios, professores, essas pessoas votaram nessas pessoas, nesses congressistas que aprovaram a reforma trabalhista, né? É isso que eu estou falando. Se você está com 16, 17 anos, né, você ainda não teve força eleitoral, mas terá. Então, se hoje o seu futuro como trabalhador está em risco, a responsabilidade é dos adultos que votaram nesses congressistas. É essa responsabilidade que eu estou falando, e nós temos que ser muito assertiva, nós temos que ser muito objetiva em colocar isso, né? É preciso parar de vez e começar a pensar a sociedade como um todo, né? Para que não ocorra. Se vai reverter isso daí, não sei, né? Pela reforma trabalhista, os patrões deixaram de obedecer à lei, a CLT,
e passaram para a negociação individual com o empregado sem a participação do sindicato. Essa negociação se dá em total desequilíbrio de forças entre as partes, né? No contexto atual, a organização do trabalho experimenta uma nova estrutura apoiada na flexibilização das relações de trabalho e dos processos produtivos, além da intensa utilização de tecnologias de informação. Esse novo modelo representa um afastamento dos princípios fordistas, sendo por isso caracterizado como pós-fordismo. A reestruturação produtiva, também chamada de capitalismo flexível ou toyotismo, é um processo que se iniciou na segunda metade do século XX e que correspondeu ao processo de flexibilização do trabalho na cadeia produtiva. Sua inserção no mundo capitalista está diretamente associada à terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica e informacional, e ao processo de implementação do neoliberalismo enquanto sistema econômico. O toyotismo é um sistema de produção industrial e caracterizou-se por flexibilizar a fabricação de mercadorias, e essa flexibilização se estendeu para as relações de produção. A produção em massa, que era o fordismo, foi substituída pela produção just-in-time, isto é, a produção por demanda e focada em nichos específicos de consumo. Este modelo é marcado pela tecnologia da automação, a substituição do ser humano por robótica. As características básicas do toyotismo: flexibilidade na produção com capacidade de rápida alteração dos modelos a serem produzidos. Produção e entrega mais rápida, sem necessidade de estocagem. E baixos preços devido à lógica de empresa enxuta. E número reduzido de trabalhadores. Veja, aqui nós não vamos falar de desemprego estrutural, né, mas é uma das consequências mais importantes. O pós-fordismo, o toyotismo, a partir do toyotismo, as empresas não prescindem mais da classe trabalhadora no volume que ela existe, né? Porque se a gente for ver na estatística, a massa da população, a massa de trabalhadores, ela é um volume muito maior. Então, a classe empresarial, industrial, ela não necessita mais de produzir tantos trabalhadores. Né? Aí é uma outra discussão que a gente ainda vai ter, ou seja, como a sociedade ela sobrevive, ela é mantida, né? Porque nós estamos falando também dessa questão, ela está implícita nesse debate, né? Nesse entendimento, não é? Porque a sociedade ela é feita de vários setores, né? Então, como se mantém a população como um todo? Se essa população não mais vai encontrar um meio para se manter, e o sistema não mudou, o sistema continua capitalista, não é? Mudou o modo de produção, mas não mudou o sistema. O sistema continua aí, o capital, né? Para gerar tudo. E aí, como as pessoas... Aí entra o empreendedorismo. O empreendedorismo veio exatamente nessa onda de que as empresas não precisam mais de tantos trabalhadores, então eles têm que se virar. E aí o Estado entra incentivando o empreendedorismo, mas também há uma série de restrições nesse sentido, né? Sempre na questão de políticas de garantia da vida material, né? Bom,
Então, enquanto no sistema taylorista fordista o trabalhador se tornava especialista em uma única, simples e rotineira função, o toyotismo desenvolveu a figura do trabalhador polivalente ou multifuncional, responsável por várias funções. De um lado, o sistema toyotista liberou a burguesia industrial da necessidade de grande contingente de trabalhadores. As inovações tecnológicas e a automação deu esta liberdade. Esse sistema também tem por característica a flexibilização da produção ou acumulação flexível. A premissa básica é a adequação da produção e estocagem dos produtos a partir da demanda de consumo. Para evitar o desperdício é usada a metodologia do Lean Manufacturing, mão de obra qualificada, produtos com qualidade superior, mão de obra multifuncional, sistema flexível de mecanização, implantação do just-in-time e o sistema de qualidade total. Quais são os elementos da flexibilização do trabalho? Redução do rigor das normas trabalhistas. Era uma reivindicação recorrente da classe patronal que afirmava que o direito do trabalho é demasiadamente rigoroso, afetando as relações de trabalho e a saúde financeira das empresas, ou seja, lucros menores. As mudanças mercadológicas e tecnológicas fazem com que a adaptação seja uma constante nas novas relações de trabalho. O trabalhador teve que desenvolver novas habilidades, aprender novos conceitos para se adequar aos contemporâneos meios de produção, ou seja, ser polivalente. E o contexto econômico atual. Vivemos em uma época em que as economias pelo mundo alternam entre períodos de crise e recuperação. Não há uma estabilidade plena. E devido ao processo de globalização, todas as crises de um país acabam por ter efeitos negativos em diversos outros. Bom, agora nós vamos entrar num outro conceito extremamente prejudicial à qualidade de vida e que ilustra tudo isso que a gente vem falando, que é a uberização do trabalhador. Segundo a historiadora Virgínia Maria Gomes de Matos Fontes, a criação de novas relações de trabalho, muitas vezes como atividades em que o trabalhador teria autonomia e liberdade de escolher seus horários de trabalho, nasceu da própria luta social, no sonho de ser livre, mas essas iniciativas acabaram capturadas pela reprodução capitalista e criaram muitas vezes uma visão deturpada do que realmente caracteriza essa nova relação de gerenciamento e de controle do trabalho. Existem diversas empresas, diz ela, que funcionam desta maneira. Dentre as mais populares, a Uber, que deu origem ao adjetivo uberização. Essa uberização do trabalho traz falsas evidências da redução de emprego. Há uma massa crescente de trabalhadores cujas condições de trabalho pioraram com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com direitos anteriormente associados ao contrato de trabalho expropriados. Além de ausência de direitos e de jornadas ilimitadas, ocorre uma centralização direta e internacional do comando capitalista sobre os trabalhadores, acoplada à extrema descentralização do processo de trabalho. Em 2017, aí eu trago a notícia para vocês, né? Em 2017, supermercado do Rio de Janeiro corta hora extra e adicionais e salário cai pela metade. E depois eu vou dar um tempinho para vocês lerem, né? Então, isso aconteceu também agora em setembro de 2021. O mesmo supermercado comunicou redução salarial e empregados que não aceitaram foram demitidos.
A Lei 13.467 de 2017, denominada popularmente de reforma trabalhista, trouxe um outro modelo de contrato de trabalho, o contrato intermitente, está no artigo 444 da CLT. No contrato intermitente, o empregado contratado recebe apenas pelas horas trabalhadas, quando é chamado na empresa. Pode firmar contrato com mais de uma empresa ao mesmo tempo. É possível que ele trabalhe só por algumas horas da semana ou do mês, por exemplo. A contratação é por tempo indeterminado e sobre vínculo de emprego, mediante registro da carteira de trabalho. Porém, a remuneração, o pagamento das contribuições previdenciárias, depósito do fundo de garantia de tempo de serviço e pagamento de demais tributos são condicionados à efetiva prestação do serviço e proporcionais ao ganho mensal do trabalhador. Vencimento esse que, dadas as condições da prestação do serviço, é possível que seja menos de um salário mínimo. Ou seja, você só vai ganhar se trabalhar. Agora, o que eu coloquei na outra videoaula é que as suas contas são mensais e fixas. A prestação do serviço só ocorre se o empregador convocar o empregado, podendo assim ficar dias, meses, semestres e anos sem trabalho e sem renda, mesmo assim figurar como empregado formal da instituição empregadora e para efeitos estatísticos perante os órgãos do governo. Então, ou seja, o desemprego diminuiu porque Roberto está empregado, mas ele está empregado em que condições? Percebe? Não é? Esta forma de contratos atípicos são reflexos de um processo de flexibilização dos direitos trabalhistas, que traz mais facilidade na contratação e demissão do empregado, lucratividade para as empresas, em detrimento dos direitos dos trabalhadores. Já finalizando, aqui eu trouxe um quadrinho com as diferenças entre um contrato temporário e o contrato intermitente, né? Então, o contrato temporário, o contrato tem prazo determinado, o trabalhador fica à disposição da empresa e recebe, inclusive, pelo tempo que não está atuando, ou seja, ele tem um salário base, né, mínimo. O profissional não pode se recusar a cumprir uma tarefa, ele foi contratado, claro, né? Então, já o intermitente, o contrato não tem prazo para acabar. Aí parece interessante, né? Mas a gente já viu que não é. O empregado pode ser convocado pela empresa e só recebe pelo tempo em que atua. O empregado pode aceitar ou não uma convocação. Então, a gente tem que ver direitinho como é que essa condição de trabalho intermitente para saber, né, se você terá condições de manter sua vida material, né, com esse tipo de trabalho. E para terminar, eu trago a fala de Paulo Freire, citada pelo sociólogo Pedro Demo. Ele disse o seguinte: o sistema não teme o pobre que tem fome, teme o pobre que sabe pensar. O que mais favorece o neoliberalismo não é a miséria material das massas, mas sua ignorância. Esta ignorância as conduz a esperarem a solução do próprio sistema, consolidando sua condição de massa de manobra. A função central da educação, de teor reconstrutivo político, é desfazer a condição de massa de manobra, como bem queria Paulo Freire. Então, você só sai dessa ignorância com estudo, com conhecimento, com bons professores, nem bons, com professores responsáveis, com pais responsáveis, com alunos responsáveis e todos comprometidos uns com os outros por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais saudável. Até a próxima.